Olá pessoal, sou o professor Alisson Duarte. Estou voltando aqui com a nossa aula 3, certo? Falando sobre enquanto, comando enquanto. Muito bem, aí estou trazendo aqui um probleminha para a gente resolver. Diz o seguinte: escreva um algoritmo que leia um número inteiro positivo n e escreva os n primeiros números pares positivos. Por exemplo, se ele digitar n igual a 8, o algoritmo deverá escrever como saída os números 2, 4, 6 e 8. Muito bem, para fazer isso, a gente precisa ter uma variável de controle, né? Então eu vou dizer que eu tenho um n, certo? Um n e um i. Mas por que, professor? Vamos ver aqui na frente por que eu preciso fazer isso. Então declarei duas variáveis, certo? Inicialmente eu vou solicitar o valor de n com a função escreva e mandando a mensagem para o usuário: digite o valor de n. Ok? Então vou mandar ler n. Leia n. Muito bem. Quando eu faço isso, veja que eu já tenho o valor de n guardado aí no meu programa. Beleza. O que é que eu preciso agora? Eu preciso entrar com o comando enquanto, porque eu vou fazer ele ter esse processo de entrar no comando e começar a verificar se os números são pares ou não. Veja bem, o primeiro passo eu fiz quando ele disse assim, ó: escreva um algoritmo que leia um número inteiro positivo n, certo? Então tá aqui o pedindo, solicitando o valor de n. Só para deixar mais claro, digite o valor de n positivo. Se eu não colocar isso, eu vou ter que fazer um se para dar uma condição para o valor de n. A gente pode ver isso mais na frente. Digite um valor de n positivo. Muito bem. Então até aqui eu já fiz, ó. Até aqui eu já fiz o meu algoritmo. Agora a gente vai pedir para ele escrever, ó, os n primeiros números pares. Então, analisando aqui o problema, vamos pensar no seguinte: eu vou criar aqui um valor para a variável i, olha só, i. Vou chamar o i aqui de 1. Por quê, professor? Porque eu vou usar o contador. Ó, enquanto o i for menor, né? Enquanto o i for menor ou igual que o valor de n, faça. Então deixa eu logo botar aqui fim enquanto, para não esquecer. Beleza. Veja que nesse momento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o comando enquanto para que ele entre nesse programa, nesse comando, e comece a executar o que? Eu preciso identificar se os números são pares. Por que, professor, pares? Porque ele está dizendo aqui, ó: escreva os n primeiros números pares positivos. Muito bem. Então, como é que eu identifico o número par? Bom, lembra-se do comando, certo? Que a gente trabalhou nas aulas passadas, que eu vou usar aqui, por exemplo, o i, certo? No comando mod. Lembra do mod? O mod é quem vai me dizer se o número é par ou não. Então, se esse i aqui, o valor de i, certo, for divisível por 2, ou seja, tem que dar 0. Se ele der 0, a divisão, é porque ele é um número par. Então, o resto da divisão é 0. Então, faça. Então faça não. Então, e vamos colocar o fim se aqui. Só que aí eu percebi uma coisa. O meu i está parado, ó. O i vai ser sempre 1 quando entrar aqui dentro. Eu esqueci alguma coisa. Qual foi? O contador. I precisa ter o contador, pessoal. I recebe i mais 1. Por que, Bruce?
Vamos lá analisar novamente. Ver se deixei claro isso aqui para vocês. Recebi 1 do i, aí o i chega aqui, ó. I é menor do que n, n quem vai digitar é o usuário, tá? Então se ele for menor do que n, então ele vai entrar aqui, vai ver se é par o número. Se for par, beleza. Ele sai, certo? Sai e começa o processo novamente, ó. I mais 1, vamos supor, vai dar 2. Aí ele volta aqui, 2 é menor do que n, certo? E eu quero que ele imprima o meu resultado. É importante eu ver esse resultado, que é exatamente o que ele está pedindo aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Então, vamos imprimir esse resultado. Eu vou usar aqui a função comando escreva dentro do si. Por que dentro do si? Porque aí cada vez que ele passar, ele imprime uma vez. Eu não vou usar o escreval, e sim o escreva para ficar na frente o número, tá certo? Bom, eu acho que é isso. Vamos verificar aqui se está faltando alguma coisa no nosso programa. Vamos lá, vamos rodar aqui. Trazendo para cá, eu vou digitar o da questão aqui, que foi um 8. Digitei 8. Se eu digito 8, muito bem, aparece 2, 4, 6 e 8. Então veja o que é que ele está fazendo. N recebeu 8, né? Então ele vem para cá, N é 8. Então, I não é 1, 1 não é menor ou igual que 8, então ele vai fazer esse processo aqui, ó, 8 vezes, mas só vai imprimir se for par. Se não for, ele passa, não entra no si, conta aqui, sobe de novo. Por exemplo, ó, 1 é menor do que 8? Sim. Beleza. Aí eu venho para cá, ó. O i é 1. 1 é divisível por 2 e dá resto 0? Não. Então aí o que é que ele faz? Ele pula e vem para cá, ó. Então ele faz 1 mais 1, 2. Então agora o i é 2. Aí sobe de novo. Então 2 é menor ou igual que 8? É verdade. Condição verdadeira. Então o i é 2. Então 2 dividido por 2 dá resto 0? Sim. Aí ele vai e imprime o 2. Foi o que aconteceu aqui, ó. Certo? Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês nessa aula 3. Ainda posso voltar ainda com algumas outras questões para a gente reforçar um pouquinho mais esse conteúdo. Não esqueça, nesse enquanto a gente precisa de uma variável de controle, que no caso foi exatamente esses valores aqui. E aqui embaixo eu tenho um contador, que é exatamente para controlar o número de vezes que eu vou passar no enquanto. Beleza? Então valeu, pessoal, até a próxima.